Boa tarde, ao vivo! E hoje a gente vai falar dos altos padrões emocionais. Semana passada a gente falou de baixos padrões emocionais, a gente falou para vocês de um limiar, né, a partir da onde que que esses padrões começam a se elevar. E hoje a gente vai falar dos altos padrões emocionais. E como é que eu faço aqui? Aqui. Oi, ex. Essa é! Cá estamos. Eu Deixa acho eu que meu fazer fone uma não tá coisa funcionando. importante aqui no meu. Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. E tô me Tá. ouvindo no Echo, no Surround Sound. Ai, deixa eu trocar o fone aqui, então. Muito bem. Como o Marcelo falou, para quem está chegando agora, na live passada, nós conversamos, apresentamos as emoções de baixos padrões, né? Baixos padrões emocionais, baixos estados emocionais. Então, a gente falou em ordem, que eu estou com um gráfico aqui: vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, ganância, raiva e orgulho. Então, todas essas emoções, elas estão falando sobre frequência, estão abaixo de 200 Hz. 200 Hz é a coragem. E quando você vibra nessas emoções, quando você tem, por muito tempo, esses padrões, você acaba ficando nesses vícios emocionais, você precisa se atentar, porque isso pode trazer consequências, consequências, inclusive, a gente tem que se atentar a isso para doenças físicas, traz doenças físicas se você manter esse hábito, vício, né? Esses vícios emocionais. Por isso que a gente quis Sim, apresentar. muito tempo em baixos padrões emocionais, você começa a somatizar isso no corpo, né? E no organismo. Isso. E aí, deixa eu ver se eu coloco uma luzinha aqui. Deixa eu ver se dá certo. Fez diferença? Não, né? Não muito. E aí hoje nós vamos apresentar os altos estados emocionais, os altos padrões emocionais. Então, eu senti que a live de tal do passado, até comentei com o Marcelo, comentei com vocês também. Teve uma hora que eu tava sentindo um negócio tão... Porque a gente tá falando só de coisa ruim, né? Só de coisa ruim, coisa pesada, energia pesada. Eu senti isso. E agora vai ser só coisa boa. Coisas muito bonitas de se falar. Deixa eu levar para lá. Porque é aquilo, a gente vai lendo porque são informações importantes que a gente não pode deixar passar, tá? A gente evita de deixar algo importante de lado quando a gente segue ainda mais quando tem informação assim extremamente objetiva, né? Que você tem É. cada emoção, tem um padrão, tem uma faixa vibracional para cada padrãozinho. Então, é para a gente realmente não cometer a gafe ou a injustiça de deixar nada de fora ou deixar de explicar alguma coisa importante. Posso começar? Comece. Então, a gente começa a falar sobre a coragem. A coragem aí, ela quer dizer otimismo. Quando você está no baixo padrão, por exemplo, você está lá na tristeza, e aí você não aguenta mais. Eu falo isso porque foi o que aconteceu comigo.
chegou num ponto que eu não aguentava mais ficar naquela tristeza profunda. E aí, como que a gente muda isso? Você precisa ter coragem para sair daquele estado. Quando você está no medo, você precisa ter coragem para sair daquele estado. A coragem é quando você chega no ponto de decisão. Agora eu decido que eu não vou ficar mais nisso. Eu decido que eu vou mudar a minha vida. Eu decido que eu não quero mais isso para minha vida. Quando você decide, você está vibrando a coragem. Por isso que é em relação ao otimismo. Ele está aí entre 200 e 249 Hz. Tá? Então aqui a energia já é positiva. Já é, a partir desses 200. Mas olha, o ego ainda existe. Tá? Mas há uma visão diferente sobre a vida. O indivíduo começa a olhar para fora de si, começa a se alinhar com a verdade, já não tem mais medo, está mais atento às situações da vida, está mais otimista, entende mais a verdade, o sofrimento dá um descanso. Nossa, isso aqui é libertador. Então, ó, é o começo de um despertar espiritual. Olha que lindo que é isso. O primeiro nível de força é real. Lembrando para quem esteve na live passada, mas apresentando para quem está nessa live de hoje, essa explicação desses estados emocionais é em relação ao Dr. David Hawkins. Foi um médico que ele estudou a emoção das pessoas e conseguiu descobrir qual a relação em hertz que cada emoção vibra. Então, ele faz toda essa descrição e toda essa comparação. Deixa eu ver aqui mais. Olha que legal. No nível dos 200 Hz, é a primeira vez que o poder realmente aparece. Quando testamos todos os indivíduos com o nível de energia abaixo de 200, descobrimos que, como pode ser prontamente verificado, todos ficam fracos. Oi, Flavinha. Bem-vinda. Eu vi que a Letícia chegou, Cidinha. Curtam essa live. Então, olha que interessante. Tudo abaixo de 200 Hz, a pessoa fica fraca. Ela fica fraca e fica refém daquela emoção. E aí, quando você tem essa frequência acima de 200, né, quando você começa a vibrar essa coragem, você começa a ter o poder da sua vida. Aí, porque você tomou a decisão, né? Nos níveis mais baixos, o mundo é visto como desesperançoso, triste, assustador ou frustrante. Mas no nível da coragem, a vida é vista como excitante, desafiadora e estimulante. Tá vendo? Muda o óculos, que a gente falou da live passada. Se quiser falar alguma coisa enquanto eu estou vendo aqui, pode falar, irmão. Só um adendo importante, que você comentou que quando você fica muito tempo na tristeza, gera aquele estado depressivo, você começa a desenvolver uma depressão e de repente você se cansa disso e tem aquele ímpeto de sair do lugar e agir, e entrar em ação e fazer algo. Algo que é importante a gente ter em mente para não cair no risco do ego, talvez, de se enganar e de repente pensar, então eu tô me mexendo, eu tô aqui num padrão alto de vibração. A gente pode perceber que para sair da tristeza e chegar na coragem, a sua vibração vai subindo e ela passa pelo medo de ficar ali, sabe? Aquele medo de se manter naquela posição e de repente não conseguir sair dali nunca mais. O desejo de sair dali, a raiva daquela situação. Para chegar na coragem, a gente passa pela raiva. Uhum. E da raiva vai para o orgulho.
E esse orgulho não é o orgulho de estar onde está. É o orgulho de ser o que você é e entender que você não merece estar onde está. E aí querer se mexer. O risco que a gente tem de repente, cair numa interpretação errada é se a gente para na raiva. E aí começa a ter aquelas atitudes de impulso, né? Que a gente começa a agir por impulso e de repente fere outras pessoas e magoa e fala que não deve, aquela coisa toda. Você tá quem tem isso tá ainda preso na raiva. E não na coragem. Ah, mas eu tenho coragem de me expressar. Eu diria que você age no impulso da raiva. Então, cuidado para não confundir isso com a coragem de se expressar. Porque quando a gente está, né, quando a gente está na coragem, a gente está no otimismo. É a coragem positiva. É aquela coragem para fazer algo em seu benefício, mas sem o risco de repente prejudicar a outra pessoa, ou de repente machucar, magoar, né? Aqui que a Aline falou, as pessoas nesse nível devolvem ao mundo mais energia do que elas utilizam. Mais energia positiva, né? Então tomar cuidado para não cair nessa confusão. E para fechar aí a coragem, vou ler o restante aqui que eu achei top. Coragem implica a disposição em tentar coisas novas e lidar com as vicissitudes, os vícios, né, da vida. Nesse nível de empoderamento, o indivíduo é capaz de enfrentar e lidar efetivamente com as oportunidades. Eu achei muito legal isso. Nos 200, por exemplo, a energia para aprender novas habilidades profissionais. Crescimento e educação se tornam metas atingíveis. Existe a capacidade de encarar os medos ou defeitos de caráter e crescer, apesar deles. A ansiedade não atrapalha o comportamento como seria nos níveis mais baixos de evolução. Então, a pessoa sai daquela situação de vitimismo, sai daquela situação e começa a enxergar que tudo que acontece é uma oportunidade para ela evoluir, para ela crescer, para ela aprender. Ah, eu adorei. Sim, e a pessoa começa a perceber oportunidades e a se impulsionar por oportunidades e não por riscos. Né? O foco, ele muda quase que 180 graus, ele quase que inverte completamente. Né? Você passa a agir na direção de uma oportunidade ao invés de repente, agir contra um risco ou se paralisar por conta de um risco. E aqui vale uma explicação muito importante também, de que muita gente fala, mas eu quero me livrar dessa ansiedade, eu não quero sentir essa ansiedade nunca mais na minha vida, essa ansiedade está me matando, isso é horrível, eu quero acabar com ela. Não, né? Porque a ansiedade é algo bom quando nos direciona a agir por conta de oportunidades, né? Quando a gente começa quando a gente entra efetivamente na vibração da coragem e acima, que a gente começa a agir por oportunidades, para buscar coisas novas e coisas boas para a gente, a ansiedade, nesse caso, vai nos impulsionar. Né? Que é aquela ansiedade de, caramba, quando que eu vou começar? O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui? Não, eu vou fazer aquilo ali? Eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer esse negócio aqui e caramba, isso vai trazer um monte de resultado bacana. Sabe, aquela ansiedade que é combustível, que impulsiona mesmo. Não aquela ruim que bloqueia. Uhum. Né? Então, no final das contas, a ansiedade é algo bom quando bem direcionado e quando você está num nível vibracional mais alto. Né? Quando você já está da coragem para cima,
Aí sim, aí a ansiedade passa a ser algo positivo, que vai te Positivo, movimentar. é verdade. Para quem chegou agora, a gente está falando sobre os altos estados emocionais e essa live ela tem inspiração, tem influência. A gente está trazendo conteúdo de um médico, o Dr. David Hawkins, foi um médico psiquiatra e espiritualista e autor de inúmeros livros. Então ele associa a emoção, a frequência em hertz, qual é o estado emocional. As pessoas vibram aí 80%, 85% em baixos padrões emocionais, né? O mundo, a maioria das pessoas vibra mais nos baixos padrões. Por isso que um dos motivos que a gente está trazendo essa informação para a gente elevar a nossa frequência e sair desses baixos padrões. E quem ficar até o final da live vai ganhar uma avaliação. Eu vou fazer aqui com a radiestesia, a biorressonância. A gente vai descobrir qual é o estado emocional que você mais vibra durante o seu dia, tá? Fica até o final da live que a gente vai fazer essa avaliação para cada um aqui. Bora lá, mozinho. Bora! Próximo nível. Próximo nível é o da neutralidade. Que a energia, que a vibração está entre 250 e 309 Hz. É um nível de sistema de crenças flexíveis, descontraídos e desapegados. Aconteça o que acontecer, você vai estar firme na sua posição. Né? Você pode acreditar que algo é bom e perceber que aquilo de repente não é tão bom assim, se isso for te manter firme na sua posição. Você não tem nada a provar para ninguém. Você tem segurança e convive muito bem com outras pessoas. Né? São pessoas autônomas nesse nível. Né? E vê que essas pessoas estão se sentindo confortáveis nessa posição de autonomia. Nível de complacência e certa preguiça, mas não aquela preguiça ruim. Né? É onde você está cuidando das suas necessidades, mas você não se esforça demais. Está neutro mesmo. Né? A energia se torna muito positiva, apesar de neutra. Né? É um conceito ali que é um pouco... acaba sendo um pouco contraditório, talvez, né? Eu entendo que a pessoa começa a ter um melhor controle da sua inteligência emocional aí, porque as coisas ruins não te atingem. Sim. Não é? Ó, você não precisa provar nada pra ninguém. Tá tudo certo. É o nível em que a pessoa começa a falar coisas do tipo, bom, se eu não conseguir esse emprego, eu consigo outro. Né? Se eu não conseguir vender isso hoje, eu consigo amanhã. Uhum. Ou, se eu não conseguir vender, eu vou descobrir o que eu fiz de não tão bom e melhoro na próxima. E aí eu vendo. Né? O indivíduo que não é levado a provar nada. Sabe aquela pessoa que você vai lá, você é um safado. Ah, é? Ah, que pena. Ah, você é burro. Ah, sou? Ah, vá. É nada. Ah, você não vale nada. Não é todo mundo que fala isso, hein? É mesmo, é. Então, sabe aquela pessoa que não tá nem aí? Como no português rasgado, tá nem aí pra bosta? É isso, é neutralidade. Mas uma neutralidade segura. Né? É confiança e capacidade para viver no mundo. Confiança da sua capacidade para viver no mundo. Né? Uma pessoa que realmente não está preocupada com a opinião dos outros. Não naquele sentido de sair pisando na cabeça de todo mundo, não importa o que vão achar de mim, dane-se, eu vou pisar mesmo. Não. Isso é orgulho. Não importa o que vão achar de mim. Então, não importa o que vão achar de mim, eu vou continuar fazendo isso que eu sei que é certo. Né? Não importa o que vão falar de mim,
mas eu vou continuar agindo dessa forma, que eu sei que é o mais correto. Ah, mas você vai ter, sei lá, fulano vai pisar na tua cabeça. Não, não vai. Mas eu também não vou pisar na dele. Tô aqui na minha, né? Pessoas em neutralidade valorizam a liberdade. Elas são difíceis de controlar. E, de novo, não pelo ego, não pela raiva, não pela necessidade de provar algo para alguém. É justamente o oposto. Uhum. E são livres de julgamentos que eu tô vendo aqui também. Ó, por isso que fica de boa, tranquilo. Porque também Bem não bacana, julga hein? o outro, né? Entende que talvez, tá, caramba, ele é assim porque, sei lá, teve uma história assim, assado, cozido, frito, ou porque talvez está sentindo isso, ou talvez está pensando aquilo. É, não é nada comigo. É com ele, é com ela. Não é comigo. Eu tô de boa aqui. É o famoso deboísmo, né? A pessoa que tá de boa. Tá de boas. De boas. De boas. De Próximo. boas nas lagoas. Próximo. Aqui é a boa vontade, complacência, energia de 310 a 349 Hz. Então, nesse nível, você começa a usar essa energia de forma mais eficaz. Agora você está seguro e confortável. Você começa a usar essa energia de maneira mais eficiente. Só viver e deixar viver não é mais suficiente. Então, é o nível de desenvolvimento da força de vontade e da autodisciplina. As pessoas daqui são os soldados da sociedade. Elas fazem as coisas bem e não reclamam sobre quase nada. É exatamente aqui que a sua consciência se torna mais organizada e disciplinada. Olha que bacana essas evoluções. Essas frequências podem mudar conforme as diferentes relações que temos com as pessoas? Sim, pode. Sim, total. Você tem uma... É o que a gente vai fazer a avaliação no fim, Lê. A gente tem uma frequência, uma emoção que a gente mais vibra durante o nosso dia. Aí a gente descobre qual é o nosso padrão. E aí, dependendo do que acontece no seu dia, em relação às pessoas ou alguma situação que aconteceu, você daqui, por exemplo, você está lá na boa vontade, fazendo as coisas acontecer, de boa, feliz e tal, e de repente acontece alguma coisa que te traz muita raiva. Aí, tuf, sua vibração desce. Então, de 310, você cai para 150, na hora que você vibra essa raiva. Puf. Aí, depende do seu trabalho interno, como é que você tá. Você consegue, depende da sua evolução interna, mental, emocional. Você consegue sair Da sua disso inteligência rápido, emocional mesmo, né? do seu padrão emocional. Você consegue sair disso rápido, ou depende do seu padrão emocional, você fica na raiva por mais tempo. Às vezes as pessoas que ficam no padrão emocional mais baixo também conseguem subir. Consegue subir, mas não consegue se manter. Então, você pode Exato. variar, sim. É isso aí. É até o que eu comentei na live passada, que o natural da vida é essa oscilação. Né? Ninguém normal, fica né? paradinho ali numa... Ah, não, eu tô na iluminação e eu fico o meu dia inteiro vibrando na iluminação. Não, se você faz isso, você não está vivo. Né? Você não está aqui no mundo com a A gente gente. vai chegar na iluminação. São pessoas, tipo a Madre Teresa de Calcutá, que ficou o tempo todo nisso daí, né? Mas até a Madre Teresa de Calcutá teve momentos de raiva. Entendi, mas o Ela padrão dela é lá certamente em teve cima. momentos. Sim, mas o que eu estou querendo dizer é que essa oscilação é normal.
É sinal de que você está vivo. Esse alto e baixo é sinal de que você está vivo. Essa análise que a Aline vai fazer para quem ficar no final, ela não vai te dizer a média da tua vibração, sabe? Ah, eu fico em 300, em 100, eu somo as duas, divido por 2, dá 200, estou na coragem. Uhul! Não. É a que você fica a maior parte do tempo. Quem fica É por essa a maior emoção que parte do você toma tempo... suas decisões. Vamos dizer Isso. assim. Você pode ter momentos de complacência, de boa vontade, de neutralidade, mas talvez você fique a maior parte do tempo, sei lá, na raiva, na tristeza, no medo. Então é isso que vai sair ali. E você não se... Quem está a maior parte do tempo nos níveis mais baixos, não se mantém nos níveis mais altos, principalmente por falta de inteligência emocional, por não conhecer as próprias emoções, por não conhecer as suas reações frente a cada uma dessas emoções e como que você pode... levando até essas reações? E o que você pode fazer para, de repente, sei lá, enxergar determinada situação de um jeito diferente, que vai fazer você se sentir diferente, que vai te ajudar a se comportar diferente. Se comportando diferente, você vai ter resultados diferentes que vão ajudar a manter esse sentimento mais elevado por mais tempo. Isso tudo vai depender da sua inteligência emocional, basicamente. Não é só isso, mas assim, é quase metade do caminho. Deixa eu voltar aqui que a Flavinha falou. Eu vou sair da raiva e entrar na coragem. Eu entendo que você tem que caçar pela coragem, Flavinha. Não que você tem que entrar e focar nela. Usa a coragem como uma emoção de transição. Impulso. Seu trampolim. Porque a coragem é o primeiro nível das emoções elevadas. É a entrada. Uhum. A gente vai chegar Ficar na coragem, a gente vai chegar lá, mas ficar na coragem ainda tem o ego. O ego atrapalha. Ego, orgulho, vaidade. Esses três são os que pode. E... Taralalala. Tem mais alguma coisa da... É isso que eu estou procurando aqui. Ó, a gente está falando da boa vontade, né? Nesse nível, as pessoas se tornam genuinamente amigáveis. E o sucesso social e econômico parece segui-las automaticamente. Pode repetir, Aline? O quê? Repetir o quê? O que você quer que eu repita, Flavinha? Talvez o que a gente falou, que a coragem é a transição para os níveis mais altos. Então não deveria ser o foco, mas sim o trampolim para passar para os níveis mais altos. É isso, Flá? Enquanto ela vai colocando, então, nessa emoção de boa vontade, não se sentem rebaixados por trabalhos simples ou por precisar começar de baixo. Eles são naturalmente solícitos aos outros e contribuem para o bem da sociedade. Também estão dispostos a encarar desafios internos e não têm grandes dificuldades de aprendizagem. Nesse nível, a autoestima é naturalmente alta e reforçada por feedbacks positivos da sociedade em forma de reconhecimentos, apreciações e prêmios. Pessoas dispostas são construtores e contribuintes da sociedade, com a capacidade de se recuperar da diversidade e aprender com a experiência. Elas tendem a se tornar autocorretivas. Por ter deixado o orgulho, estão dispostas a olhar para os próprios defeitos e aprender com os demais. No nível da disposição, pessoas se tornam excelentes estudantes.
elas são facilmente ensináveis e representam uma fonte considerável de poder para a sociedade. Bonito, né? Ah, essa live tá show de bola. Dá até gosto. Show de bola. Olha aí o que ela falou. Falei que ia sair da raiva e você disse, é aquilo lá. Então, para usar a coragem como uma emoção de transição. Não é entrar na coragem e ficar lá na coragem. Usar de transição para se elevar, para neutralidade, para boa vontade, para os próximos níveis que a gente vai falar. Então, a coragem, ela tá... Tanto é que aqui no gráfico, a coragem, ela tá no meio. 200 Hz aqui, ó. Então, a brincadeira aqui é você se elevar. Você vir para os altos. Por isso que a coragem, eu entendo que é uma transição. A coragem é o primeiro passo, né? É a emoção, falando em números, é a partir do 200 que você começa a mudar. E a partir do 500 que tem a autocura, tá? Que bom. Fico feliz que o conteúdo tá legal. É isso aí. Que vocês estão gostando. E quem continua subindo na sua vibração, chega na aceitação, no perdão, na compreensão, onde a sua energia está vibrando entre 350 e 399 Hz. São níveis elevados de espírito. Né? Aqui já há um entendimento muito maior dos processos da vida, da verdade. Aqui há a verdadeira mudança. Né? A partir daqui que você começa verdadeiramente a mudar e ter o que a gente chama de evolução mesmo. Né? Aqui a gente começa a deixar de lado velhos dogmas, a gente começa a efetivamente viver com propósito. Né? Acontece um movimento poderoso de energia e que você acorda para as possibilidades de se viver proativamente. Né? Você já passou pela neutralidade, onde você não precisa provar nada para ninguém, você chegou, né, a boa vontade, onde você se dispõe a contribuir para o mundo, seja em cima de um palco para 5, 10 mil pessoas, ou seja ali sentadinho numa mesa, fechando envelope. Sabe? Varrendo o chão. Parece extremo demais o que eu estou falando, mas é exatamente isso. É você, por não precisar provar nada para ninguém, se dispor a fazer realmente aquilo que precisa ser feito. E a partir disso, você começa a ter um nível de consciência e aceita a sua responsabilidade, a responsabilidade pelo seu papel no mundo. Né? E realmente, uma pessoa que chega nesses níveis e daqui para cima, se tiver que varrer o chão, vai varrer muito bem e vai varrer onde precisa ser varrido. Mas vai contribuir de muitas outras formas. Né? Nesse nível de consciência, uma grande transformação acontece. Com o entendimento de que o indivíduo é a própria fonte e criadora, né? A própria fonte é também criador de experiência da sua própria vida. E assume essa responsabilidade de uma forma que demonstra mesmo esse nível de evolução, caracterizado pela capacidade de viver harmoniosamente com as forças da vida. Né? Você começa a ter experiências assim, né? Transcendentais. Né? Quer complementar com alguma coisa, hein? Acho que não. Você falou super bem. Tão bonito. Ó, tem aqui que é legal, ó. O indivíduo no nível da aceitação não está interessado em determinar o que é certo ou errado, mas em vez disso, dedicar-se a resolver questões e descobrir
o que fazer em relação aos problemas. Sabe aquela pessoa que só está interessada em procurar a solução, ao invés de ficar apontando o culpado? Né? Não importa quem fez, não importa o que está certo, o que está errado. Dane-se. Tem um problema aqui? Legal. Vamos resolver? O que a gente pode fazer para resolver esse problema? Né? Não importa quem errou, quem acertou, quem está para lá ou para cá. A pessoa que está aqui, ela está realmente cagando para isso. Tem um problema? Tem, beleza. Vamos resolver? Né? A pessoa nesse nível... Mesmo. A Letícia, precisamos de mais pessoas assim. Sim, sim. Muito. É isso aí. Vai por um mundo sem reclamações, né? Exato. Menos reclamações e mais soluções. Né? Aqui a pessoa que está na aceitação, ela não é polarizada por conflito ou oposição. É bem isso que a Flávia colocou aqui da PNL, o que aconteceu o melhor que deveria acontecer. Naquele momento, né? Naquela situação, era assim que tinha que acontecer. Era o que dava para ter acontecido. Era o que dava para ter acontecido daquela forma. Ah, mas podia ter sido melhor. O que dá para fazer agora para daqui para frente ser melhor? Mandar geral para terapia. Eu concordo plenamente. Bora fazer terapia. Eu, por exemplo, cresci num meio que sempre tinha que achar um culpado. Sim. E normalmente quem está nesse meio... É complicado, né? Uhum. É complicado e acaba ficando a maioria do tempo nessas vibrações mais baixas. Uhum. Ou fica triste porque estão apontando você como culpado, ou tem medo que alguém aponte você como culpado, ou fica com raiva porque foi apontado como culpado e não era, né? Ou de repente está ali na arrogância e no orgulho e vai passar por cima de qualquer um que tentar dizer que você é culpado. Então, é complicado. Eu acho que mas não é determinista. Uma das melhores coisas aí é sempre procurar se fazer as perguntas certas, né? O que eu posso fazer para melhorar isso? Como que eu posso fazer isso? Você achando essas perguntas certas, você não vai cair nas como que eu posso dizer? Porque às vezes a mente é sacana, né? Ela quer te levar para o fundo de acordo com o que você aprendeu na vida, do que você viveu na vida. Então, procurando o culpado, procurando as coisas erradas que acontecem. Então, às vezes ela vai querer te... ei, olha aqui, lembra quando era assim? Então, às vezes a mente vai fazer isso. Então, na hora que você faz essas perguntas certas, te ajuda. Fala, amor. É a famosa zona conhecida, né? Da mente. A mente conhece aquilo tudo ali. Então, a mente não está disposta a sair simplesmente. Então, fica se mantendo aquele padrão. Olha o que a Letícia falou. Acho que a nossa sociedade é muito assim, querer achar um culpado, ter medo de assumir suas culpas e pedir uma desculpa verdadeira. É muito mais fácil culpar os outros, né? Uhum. Do que resolver as coisas. Sim, as pessoas hoje estão com medo de que o seu erro vire, de repente, um holofote para alguma incompetência. Quer dizer, basicamente está naquele padrão de querer provar algo para todo mundo, né? Querer provar algo para a sociedade. Então, se eu erro, eu estou provando para a sociedade que eu sou incompetente. Sendo que, na verdade, quando você reconhece o seu erro, é justamente quando você consegue melhorar. É impossível você corrigir algo que você não reconhece que está errado. Né? Como é que você vai fazer melhor algo que você não reconhece? Ontem eu escutei uma frase, eu escutei essa frase quando eu era adolescente, eu achei tão legal. Eu não erro, eu me engano. Se você tem essa visão de que você se enganou e você não errou, você também se cobra menos, né? Assim,
a cobrança que eu quero dizer é você se mutila menos. Às vezes, quando você se sente que você errou, isso pode trazer algo ruim, algo pesado. Sente que você, puta, me enganei. Acho que fica um pouco mais leve. Eu achei sensacional. Uhum. Deixa eu voltar Não sei se aqui teve mais coisa depois, Teve, mas Flavinha. a Flávia falou um negócio aqui que é bem bacana, ó. Então, tô de olho nisso. Eu não culpo pessoas, por exemplo, tenho compreensão com criminosos. Porém, com quem tá perto... Foi antes que ela falou. Peraí. Antes disso. Segura. E agora entendi que nem raiva... Não. E agora entendi que nem tenho que ter raiva. Preciso entender a mentalidade da pessoa e não pegar pra mim. Deixa eu falar uma coisa sobre isso também. Eu sou uma pessoa, Flavinha, que... Eu tenho raiva. Eu acho que a raiva é uma das emoções que eu mais sinto. Mas, pelo que eu pesquisei aqui, dependendo do momento, não é o meu padrão, tá? Dependendo do que acontece. Mas a raiva, ela se manifesta bastante comigo. Mas é interessante você falar porque as pessoas precisam saber, né, dessas coisas. Eu vejo que dessas emoções mais baixas, a raiva, você consegue... minha coisa parou aqui. Aí. A raiva, você consegue mudar ela de uma outra parte. Ao invés de você usar a raiva para você descontar nas pessoas, para você se vingar nas pessoas, para você prejudicar as pessoas, você pode usar essa raiva para você se elevar, para você evoluir, para você ir para a coragem e evoluir. Então, todos esses sentimentos abaixo fazem parte da gente. Não está errado da gente sentir também. Faz parte. O que acontece é como que a gente lida com esse sentimento baixo quando vem com a gente. Né? Se a gente permite que esse sentimento baixo nos machuque, nos prejudique. Você pode sentir aquilo, mas aí você tem que aprender a administrar isso, né? As sombras. Você tem que acolher, estou sentindo aquilo, respira e ressignifica para você evoluir. Inclusive, a raiva é a emoção que tem a maior e melhor energia para realizar algo quando direcionado de forma positiva. Né? É a emoção que te tira do lugar com mais potência quando você usa isso de forma positiva, quando você direciona de forma positiva. Né? Então, é aquilo que eu falei, o natural da vida é ter o alto e baixo, é essa variação. Lógico, você vai ficar. A ideia é a gente ficar mais tempo possível nos mais altos, né? Esse é o objetivo central, mas vai cair, vai descer, vai ter um momento que você vai ficar triste, vai ter um momento que você vai ter medo, vai ter um momento que você vai sentir raiva, né? Que você vai estar ali, vibrando muito tempo ali em cima. Não digo que você vai em algum momento sentir o seu orgulho ferido, mas as emoções aqui de baixo você vai ter, porque você é um ser humano, você está vivo, você está na Terra, então, né, isso vai acontecer. A questão é como que você vai direcionar isso. E uma coisa bacana que a Flávia disse aqui atrás, que ela falou: eu não culpo pessoas, tenho compreensão com criminosos, porém com quem está perto, às vezes perco a paciência. E eu percebi que esse às vezes perco a paciência foi ela tentando deixar o texto de um jeito politicamente correto. Por quê? Com quem está fora do nosso círculo mais íntimo de convivência, a gente se prende no politicamente correto. Né? A maioria, pelo menos da sociedade, ela tem essa questão do que o outro vai achar. O que a sociedade vai pensar.
Nossa, Então, para sim. outras pessoas distantes, a gente se controla demais, né? A gente se fecha e mostra Se privam de um monte de compaixão, coisa. né? E mostra compaixão, e mostra compreensão, e mostra um monte de coisa para pessoas distantes que com quem está mais próximo, no nosso círculo mais íntimo de convivência, que a gente não precisa se controlar. Por quê? Porque essa pessoa já está tão próxima que você relaxa. E aí, Nick relaxa, aí que sai a verdade, né? Aí que sai o comportamento verdadeiro, sem o filtro do politicamente correto para a sociedade. Por isso que muita gente que tem esse padrão estoura com quem está dentro de casa, mas é super amável com as pessoas de fora. Por isso que muito homem, e até mulher mesmo, é que infelizmente a maioria dos violentos são homens, são extremamente violentos em casa e absurdamente amáveis sabe, e tranquilos e tudo mais fora de casa. Porque fora de casa tem que ser o politicamente correto. Dentro de casa relaxa, né? Você solta um pouco dos escudos e afrouxa um pouco a armadura, e aí você mostra aquilo que realmente está vibrando. Então, quando dentro de casa não estiver vibrando isso, você vai ver que você não vai ter esforço nenhum para manter isso fora. Beijo, Lili. Para finalizar daqui desse papo, a Letícia, que legal. Isso é verdade, já passei por isso com a ajuda de florais de Bach. A raiva faz com que a gente tome atitude. Né? Mas legal. Muito bom. Posso continuar aqui? Continue. Que eu tô Próximo achando que não vai dar nível. tempo de falar de tudo. Não vai, essa live deve cair, né? Porque vai 10 para as 2. A gente vai continuar na próxima live hoje mesmo. Em seguida a gente já abre a próxima live e aí vocês entram de novo, tá? Então a próxima aqui é a razão, contemplação. A razão, a energia dela tá de 400 a 599 Hz. Nesse nível Aqui você cabe um adendo que eu acho que é 499, tá? Porque o amor é 500. Ai, é verdade. 499. É isso mesmo. 400 a 499. É verdade, Emílio. Isso aí. Isso aí, só um adendo rápido. Coisa de engenheiro, né? Pega um número, já pimba. Tá certo. Tem que dar a informação Isso aí. certa. Nesse nível você transcende os aspectos emocionais nos níveis mais baixos e começa a pensar mais claramente e racionalmente. Hawkins, que é o Dr. David Hawkins, define esse nível como o nível da medicina e da ciência. É o nível de consciência dos mestres, os realmente desapegados, os que estão em completa sintonia com a verdade, têm o corpo, a mente e o espírito totalmente resguardados das desilusões da vida e do sofrimento dos níveis baixos. Olhe-se o mundo como um todo para começar a fazer contribuições significativas. Então, nesse nível, vive-se em estado de apreciação com tudo que é. Não há guerra, não há sobrevivência, não há luta. Aceita-se o mundo e a sua realidade transformam através da experiência. Imagina viver nisso, que lindo. Esse nível é o nível dos ganhadores do prêmio Nobel. Nobel que fala? Não sei. Grandes estadistas e juízes de Suprema Corte, Einstein, Freud e muitos grandes pensadores da história calibravam nesse nível.
os autores, eu não sei falar inglês, grandes livros do mundo ocidental calibravam nesse nível. Eu não vou passar vergonha aqui tentando falar inglês. Os autores do Great Books of the Western World. Grandes livros do mundo ocidental. Isso mesmo. Esse aí. Versão brasileira, Herbert Richards. As deficiências desse nível são a incapacidade de distinguir claramente a diferença entre símbolos e o que eles representam, bem como a confusão entre o mundo objetivo e o mundo subjetivo, que limita a interpretação da causalidade. Nesse nível, é fácil perder a vista da floresta para as árvores, por se tornar apaixonado por conceitos e teorias, terminando no intelectualismo e perdendo o ponto essencial. Intelectualizar pode se tornar um fim de si mesmo. A razão é limitada na medida em que não oferece capacidade de discernimento da essência ou do ponto crítico de uma questão complexa. E isso geralmente ignora o contexto. É um ponto importante aí. E vale perceber que até um nível alto, né, de emoção e de vibração guarda em si deficiências. Né? Então não é porque você está vibrando num nível alto que você ainda não, que você está livre de deficiências. Você tem menos delas. Né? Aqui talvez você tenha uma condição de compreensão dessas deficiências maior do que quem está mais baixo. Mas ainda assim tem uma deficiência. Uhum. Segue aí você. Que horas são? Acho que dá tempo de falar. Dá para falar mais uma. Dá para falar da próxima. Que é o amor. Não. Que tem a vibração entre 500 e 539 Hz. Né? Aqui é o nível do amor incondicional, onde a gente tem um entendimento permanente da nossa conexão com tudo que existe. No nível do amor, você coloca a sua cabeça e todos os seus outros talentos e habilidades a serviço do seu coração, e não das emoções. Então aqui cabe uma outra interpretação equivocada que a grande maioria tem, de que a emoção está no coração. Não está, o coração sente. A emoção está aqui. Isso é importante a gente entender. Que são as emoções que fazem com que a gente sinta algo e aí a gente age de uma determinada maneira. Quando a gente está no amor, a gente não age meio que escravo das emoções negativas. Porque a gente já está num nível mais elevado, né? É um estado em que você realiza seu verdadeiro propósito. Suas motivações nesse nível são puras e incorruptíveis pelos desejos do ego. Né? O ego já não atua com tanta exclusividade aqui. Né? É aqui o estado de serviço para a humanidade, onde você começa a ser guiado por uma força maior do que você. É o sentimento de se deixar levar, mas não aquele vida me leva, a vida leva eu, não aquela coisa de deixa a vida me levar. Não é isso. Né? Mas é um estado onde a sua intuição se torna extremamente forte. E forte por quê? Porque você está mais conectado. Por estar mais conectado, né, você começa a perceber informações que antes não se percebiam. Hawkins diz que esse nível é alcançado apenas por uma em cada 250 pessoas durante todo o seu tempo de vida. Uma parcela ali muito menor do que 0,1%.
Eu entendo Né? que Não é quando esse as número que está pessoas, aqui, mas é isso aí. quando as pessoas descobrem o seu propósito de vida, eu acho que está muito próximo nisso, eu acho que chega nisso, porque a pessoa, ela vai fazer o trabalho dela com muito amor. E quando ela está trabalhando lá, sentindo aquele amor, não tem como de você não ter uma intuição em relação àquilo quando você está fazendo esse trabalho. Vamos falar sobre terapia, vamos falar sobre atendimento com as pessoas. Nessa questão em aliviar as dores física e emocional, terapia do corpo, que é o que eu faço, né, com Pilates, terapia da mente, é o que a gente faz, terapia das emoções. Quando a gente está naquele estado de flow, praticamente é isso. Você está dando seu amor para aquela pessoa, e aí você... Quando eu trabalho, acontece... Eu falo isso porque quando eu trabalho, quando eu estou em atendimento, eu sinto isso. Eu sinto a intuição em relação àquela pessoa. Então eu associo a isso. Eu estou no momento de amor com ela. Muito louco, muito legal. Sim, porque o amor não toma posição, ele é global, elevando-se acima da separação e posicionalidade. Aqui realmente não tem certo e errado, não tem barreira. É realmente possível ser um com o outro. Né? É um nível de desenvolvimento onde a capacidade de discernir a essência se torna predominante. O núcleo do problema se torna o foco. Mas não o foco de reclamação, né? É o foco para solucionar esse problema. Qual que é o núcleo dele? Onde que eu posso atuar de forma amorosa Para no aliviar essa núcleo dor. para realmente aliviar essa situação? Ao vivo de novo porque a live anterior despencou, né? O Instagram não tem meio termo, dá 59 minutos e pouquinho e ele corta, não importa o quanto que o assunto tá bom e o que a gente tá falando na hora, né? Não deu nem para eu concluir o que eu tava falando do amor. Né? Então, só para finalizar o amor, apesar de ser conhecido como o nível da verdadeira felicidade, e embora haja um fascínio do mundo por ele, embora todas as religiões calibrem todos os seus, né, o foco, a mira, os seus holofotes, tudo na direção do amor incondicional, uma parcela mínima da população chega nesse nível de evolução de consciência, e uma parcela que chega a ser 10, 100 vezes menor ainda, chega no efetivo amor incondicional ali nos 539 Hz, que está beirando o próximo nível, que é... Alegria. Alegria, humor, diferente do estado de felicidade, né? Felicidade é diferente do que a alegria. Alegria é quando você se sente naquela situação, você está se sentindo pleno com muita coisa, então você se sente alegre com muita coisa, realizado. Diferente de, olha, eu te dei um fone de ouvido esse, fiquei feliz. Fiquei feliz. Mas eu não fico alegre por um bom tempo por causa disso. Né? Esse então, é um outro estado... equívoco de conceito das pessoas. É um estado de felicidade, mas não é felicidade em si, tá? Penetrante e inabalável. Em outras palavras, o humor é um estado de consciência maior que o ego consegue atingir. É o início do desapego com a vida, de reconhecer como o mundo e fazer piada com isso. É o nível dos santos.
e dos mais avançados professores de espiritualidade. Só de estar perto de pessoas nesse nível faz com que você se sinta incrível. Nesse nível, a vida é totalmente guiada pela intuição e sincronicidade. As coisas começam a acontecer por relação de significado. Não existe mais a necessidade de declarar metas ou de criar planos detalhados. A expansão da sua consciência permite que você opere sobre esse nível muito mais elevado. Eu fico falando para vocês e fico imaginando essa situação toda. É muito legal. Conforme o amor se torna cada vez mais incondicional, ele começa a ser experienciado como uma alegria interna. Essa não é uma alegria cívita, de uma rodada. O que é cívita? Como é que é uma alegria o quê? Cívita, com S. Cívita, de uma rodada prazerosa de eventos. É um constante companheiro em todas as atividades. A alegria surge de dentro em cada momento da existência, ao invés de qualquer fonte externa. É isso que eu falei, fonte externa. É uma coisa que vem de dentro, pelo simples fato das coisas estarem acontecendo, o que você está vivendo. A calibragem de 540 é também o nível de cura e espiritualidade baseada em grupos de autoajuda. Eu falei o nível de energia? Não, né? De 540 a 599. De 540 a 599. 9 Hz. Você viu só? Então é o nível de cura. O amor começa a trabalhar essa cura e aqui mais ainda. Quando você está vibrando na alegria genuína, né? Que você entra nesse estado. E o que eu disse ali desse equívoco de conceito que a grande maioria tem é por essa busca desenfreada da tão sonhada felicidade, onde, na verdade, a nossa busca tem que ser a de estar na alegria, né? De vibrar na alegria, buscar fazer as coisas com alegria, viver com alegria. Não viver com felicidade, viver com alegria, viver alegre. O estado de felicidade vai ser consequência disso. O cunho desse estado é a compaixão. Então, pessoas que atingiram esse nível têm um efeito notável nos outros. Elas são capazes de dirigir um olhar fixo, prolongado, que induz o estado de amor e paz. Vocês conhecem alguém assim? Que só de você estar ao lado dela, não precisa falar nada, mas você só sente a energia dela e a forma como ela te olha te traz amor e paz? Você sente alguém assim? Conhece alguém desse jeito? É tão gostoso. Deixa eu ver aqui mais. Experiências de quase morte, caracteristicamente transformadoras em seus efeitos, permitiram frequentemente que as pessoas experimentassem um nível de energia entre 540 e 600 Hz. Olha só. Olha que coisa incrível. Uma experiência em tese tão extrema que traz aí um efeito bacana de ver. Pra e fechar, que pode levar a pessoa pro... Para levar a pessoa Feche. pro... Próximo nível. Finaliza? Não. Pro próximo nível. Então, peraí. Sim. Essa capacidade de amar muitas pessoas simultaneamente é acompanhada pela descoberta de que quanto mais se ama, mais pode se amar. Mais se pode amar. Essa capacidade de amar muitas pessoas simultaneamente é acompanhada pela descoberta de quanto mais se ama, mais se pode amar. Fim. Fim. Próximo. E
E quem continua subindo chega no nível da paz, que vibra entre 600 e 899 Hz. E aqui, segundo Hawkins, é a total transcendência. E ele diz, inclusive, que esse nível só é alcançado por uma pessoa em 10 milhões. Mas não quer dizer que você não... Peraí. Só quer dizer que você não sinta essa energia da paz. Porque não quer dizer que você não passe por ela. Não é, Lê. Não é. Não é mesmo. Chegar nessa paz e no próximo nível, eu já cheguei. Eu fiz um trabalho, eu fiz um teste aqui. Eu usei aqui, vi onde eu estava. Aí eu fiz um trabalho mental, de visualização, um trabalho com emoção, e aí eu coloquei aqui. E foi para acima da paz, não foi para o próximo, que é a iluminação. Então, a gente consegue chegar nisso. É que essas pessoas, elas, que esse nível alcançado, né, por uma pessoa em 10 milhões, ele quer dizer que se mantém nisso. Isso. Se mantém, tá? Mas a gente chega, a gente chega. O difícil aqui, o que faz isso ser uma em 10 milhões é o ficar a maior parte do seu tempo nesse nível, né? É estar vibrando neste nível a grande parte do seu tempo e fazer isso se tornar o seu padrão de vibração. Aí sim, eu acredito ser realmente 1 em 10 milhões. Né? E é um campo de energia associado à experiência designada por termos como transcendência, autorrealização e consciência divina. E com nenhum cunho religioso, tá? Consciência divina apenas como sendo consciência de algo maior. Tá? É extremamente raro. Quando esse estado é alcançado, a distinção entre subjetivo e objetivo desaparece. E já não é um ponto específico de percepção. Né? Dizem que indivíduos nesse nível se retiram do mundo, porque o estado de êxtase que se segue impossibilita a atividade ordinária. Ordinário! Ordinário aqui com significado de comum. Tá? Tem aqui ainda que a percepção do nível dos 600 e acima é dita às vezes como se acontecesse em câmera lenta, suspendida no tempo e espaço. É realmente algo transcendente mesmo. Praticamente não sente o corpo, né? Praticamente não sente o corpo. Grandes trabalhos de arte, músicas e arquitetura que calibram entre 600 e 700 podem nos transportar temporariamente a níveis de consciência mais elevados. Tá, aqui, isso nos transportam temporariamente a níveis de consciência mais elevados, ou seja, a gente consegue chegar. A dificuldade do 1 em 10 milhões está realmente em se manter. Uhum. Próxima. Boa tarde, Elisa. Bem-vinda. Próxima. Aqui deu uma separada, mas ele está dentro do iluminação, né? A gratidão. A gratidão, na verdade, aqui no que a gente falou da paz, ele é acima de 600 e esse 899 Hz, ele está dentro dessa iluminação também, tá? Tá bem próximo. A paz, gratidão, aí iluminação. Acho que já começa próximo. Tudo a ficar ali meio confuso um com o outro, né? Acho que passa a não ter mais muito um limiar muito definido. Gratidão, energia de 900 a 999 Hz. Muito legal. Vocês dizendo até me fazem lembrar de experiências que me levaram ao que eu acredito ser esse estado. Tá vendo, Lê? A gente chega. A gente passa por isso. Estado.
Ó, você consegue voltar, por exemplo, você teve aquele momento ruim que te levou para um baixo estado emocional. Aí, o que você faz? Você pega exatamente essa lembrança que você colocou aqui agora, que você teve, você traz essa lembrança para sua mente e traz o sentimento dela. E na hora que você, fechando os olhos, você como se estivesse revivendo, sentindo, vendo, mesmo com os olhos fechados, você vendo a cena, você escutando como que essa cena, como se essa cena estivesse em movimento, você se eleva. Você se eleva e você sai daquele baixo estado emocional. Sou muito grata somente a Deus, é isso aí. Então, ó, por falar em gratidão aí. Nenhum ser humano consegue estar o tempo todo em gratidão, vibrando 900. A não ser se você já estiver no estágio de iluminação. Por isso que aqui na minha tabela tá junto. Mas tem como você conseguir esse estágio sempre que você quiser e quantas vezes você quiser. E isso a gente trabalha, a gente tem nossos programas de trabalho emocional, né? De limpeza, nossas terapias. A gente faz um trabalho de gratidão. Nos nossos programas mais completos, né? Naqueles que tem várias técnicas e ferramentas. Mais tempo, tem várias fases, várias técnicas e ferramentas para chegar nesse nível e ficar nesse nível o mais tempo possível, né? Uhum. Que linda. E vocês por terem esse assunto muito incrível. Gostoso, né? Esse assunto é muito bom. Você quer finalizar com iluminação? E aí, acima disso, tá a iluminação. Né? É dito aqui pelo David Hawkins como o nível dos grandes seres da história que originam os padrões espirituais seguidos por multidões através das eras. E aqui realmente não tem nada a ver com religião, porque esses grandes seres, ele está falando de Jesus Cristo, ele está falando de Buda, ele está falando de Krishna, ele está falando talvez da própria Madre Teresa, talvez de Gandhi. Eu acredito que Madre Teresa e Gandhi são duas pessoas que passaram aqui, né, pela nossa convivência num passado próximo, que eu acredito que chegaram nesse nível. Nesse nível não há mais experiência de um eu, pessoa e individual separado dos outros. Em vez disso, há uma identificação com o ser e com a consciência e divindade. Divindade como algo mais elevado, né? Como algo maior do que a gente. Né? Aqui ele diz que grandes ensinamentos elevaram as massas e aumentaram o nível de consciência de toda a humanidade. Né? Que durante muito tempo vibrou ali bem abaixo dos 200, estava ali 100 e pouco, por muitos séculos e séculos, subiu um pouco, ficou ali em 190, recentemente fizeram um novo estudo e se determinou que a humanidade, num geral, está ali no 200 e pouco, acho que 204, alguma coisa assim. Ó, aqui, inclusive, ele menciona grandes avatares, Krishna, Buda e Jesus Cristo. Né? Então, realmente não tem nada a ver com religião. É apenas essa percepção da unidade, essa percepção da conexão de todos. São aquelas pessoas bem iluminadas, bem luz mesmo, né? Muito bom. Gostaram das informações? Eu gostei, achei top. Nossa, outra energia. Né? Outra energia. Para quem quiser se conhecer melhor. Ah, que bom, Elisa. Gratidão, já cheguei no final, mas gratificante ouvir. E continua aí, porque eu vou fazer uma
uma avaliação para quem continuar aqui. Já está acabando. Vou fazer uma avaliação para a gente descobrir qual é o padrão que você mais vibra, tá? Só para finalizar o que eu estava falando, quem não assistiu a live passada, no meu, por enquanto está no meu só, mas depois o Marcelo vai colocar no dele, a gente vai colocar no YouTube. Tá a live no Instagram, no IGTV, que a gente falou só dos baixos padrões emocionais, tá? É importante a gente conhecer, é importante a gente ter a clareza de como funciona, são emoções que vibram a partir de 20 Hz, de 20 até 199. E como isso pode te influenciar. É bom você conhecer, se conhecer, conhecer as pessoas que estão à sua volta, porque você começa a ter a clareza que você precisa melhorar isso, transformar isso para esses altos estados emocionais aqui, tá? Dá para perceber essa frequência da humanidade, que elege tiranos com base na raiva. E agradeço por ter pessoas como vocês que buscam divulgar informações que melhorem nossas frequências. Top! É muito amor, Lê. Muito amor. A gente precisa mesmo elevar a frequência, né? Só indo pela... Você viu? O amor que a gente consegue ter a real transformação, né? A gente tem que ter... Ó, a gente passou pela coragem de vir aqui falar sobre isso, né? Fazer o... Não é fácil fazer live, né? Vamos combinar. A gente não domina essa situação ainda. Então, a gente passou pela coragem de enfrentar isso. E toda live é assim, é uma incerteza. Na vida é uma incerteza. Ainda colocar a cara a tapa é mais incerteza ainda. Para saber se vocês vão gostar ou não, se está dando certo se a gente está conseguindo colocar as informações certas ou não, né? Então a gente precisou ter essa coragem para trazer aqui. Só que o que motivou essa coragem é o amor. O que motivou essa coragem é o amor. Porque a gente precisa mesmo, a gente tem essa clareza que precisa elevar essas frequências. E isso é que vai curar a gente, porque a sociedade está doente, né? Sim, sem dúvida. Mas o que traz um certo... não é bem alívio, mas o que dá um sentimento melhor a respeito disso tudo, até pegando esse documento que a gente está lendo aqui, esses estudos que foram feitos, dizendo que a sociedade hoje está vibrando predominantemente em 204 Hz. Ou seja, na maioria, ou na sua predominância, a humanidade está atingindo esse primeiro nível, que é o primeiro passo para sair da vibração baixa. Né? Ainda tem ego, ainda tem briga, ainda tem um monte de coisa, mas já tem uma visão um pouco diferente de, opa, pera, não sou só eu, não é só isso. Né? Tem mais coisa que você já percebe em muita gente uma visão diferenciada. Uhum. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta sobre o que a gente colocou? Quer colocar mais alguma coisa? Porque o próximo passo aqui vai ser a análise de vocês. Uma análise rápida. Então, se Se alguém tiver dúvida, bota a dúvida aí. E para quem não tiver dúvida, eu preciso do seu nome completo. Vai escrevendo aí no chat que eu preciso passar para o papel aqui, por favor. Isso. Quem quiser... Manda no chat e aí a gente vê na ordem de quem mandar no chat. Isso. Quem quiser análise agora, pode escrever o nome. Ou enquanto isso, se quiser colocar uma questão, uma dúvida, falar alguma coisa, pode falar.
Elisa primeiro. Veio a Letícia. Ali em segundo. Depois a Cida. A Cida estava na semana passada. Vai ser até bacana para Tava. comparar, né? É, eu não me A lembro consciência, a qual que diferença que foi. deu. Eu também não lembro, mas ela certamente lembra e vai ser legal de comparar a diferença que pode ter dado o fato dela ter trazido para a consciência algumas coisas e talvez ter trabalhado isso essa semana, como que ficou, e ainda mais no trabalho que a gente fez hoje no Tamo Junto, que a Cida faz parte. Vamos ver como é que vai ficar É, isso aí, tá ok? é Putz, não era verdade. pra ter usado tá Então, ok, né? Ui, que é engraçado, Zé. É engraçado, é um meme. meme. É, então, a Cidinha. Elisa, Letícia, Cidinha e Flavinha. Muito bem. Se for aparecendo mais alguém, vai colocando o nome, tá? Eu vou me preparar aqui. E isso é uma coisa muito bacana, quem tá aqui ainda assistindo e quem vê a gravação, que muitas mudanças a gente consegue pelo simples fato de trazer alguns conceitos para a consciência, né? De você de repente trazer algumas percepções a respeito daquilo que você sente, a respeito de como que você age, as possibilidades do porquê que você age de determinada forma, com base naquilo que talvez você esteja sentindo. O simples fato de trazer isso para a consciência já possibilita grandes mudanças de comportamento e de sentimento também. Vou mudar a câmera para vocês verem aqui. Vamos ver se eu consigo. Vou colocar mais para trás. Aí. Deixa eu ver se eu consigo mudar essa câmera aqui também. Tô com duas. Parece que a gente está do lado de Ah. Interlagos de vez em quando, né? Mas é só Raposo Tavares passando moto de vez em quando. Tem umas motos que Só. passam ali que parece que tá andando em Interlagos. O que foi falado aqui? Acho muito corajoso e importante a iniciativa de vocês em tratarem desse assunto, pois percebo que as pessoas de gerações anteriores veem o autocontrole como algo egocêntrico, e que não é verdade. Verdade isso que você falou, Lé. Tem muita gente ainda que tem um conceito, infelizmente, bem equivocado a respeito de autoconhecimento, de terapia, né, de conhecer a própria mente, os próprios sentimentos, de reconhecer que tem sentimentos. Às vezes, e isso entra basicamente como um mecanismo de proteção mesmo, né? Vou fazer para a Elisa, tá? Lembra você divina, mostra para mim em emoção em hertz a emoção que a Elisa mais vibra durante o seu dia a dia. Mostra para mim em hertz qual a emoção que ela mais vibra durante o dia.
Elisa mostrou tristeza, 75 Hz. Faz sentido isso para você? De certa forma, gente, é uma exposição, tá? Veja se ok, se é isso mesmo que vocês... Porque ele vai falar, tá? Ele vai falar, mas acolha isso como uma clareza para vocês perceberem que algo precisa mudar, algo precisa melhorar, alguma coisa precisa ser feita para sair desse estado, tá? Desse padrão. Então, receba a informação para ter uma mudança, tá? Isso, é até por isso que eu dei aquela explicaçãozinha antes da Aline começar, quando ela estava pegando os nomes ali, que o simples fato disso vir para consciência já pode ser o primeiro grande passo para uma mudança. Né? Então, acolher essa possibilidade de estar recebendo essa informação, de trazer isso para a consciência com o intuito de mudar e melhorar. Não como algo que te prende ou que te bota mais para baixo. Ó, a Elisa até falou aqui, sim, faz sentido. Ah, não apareceu para mim. Ah, agora sim. Então, analisa tudo isso. É uma coisa... Ó, tristeza. Se você não assistiu a primeira live, veja no meu Instagram como que funciona a tristeza. E é aquilo. Se a gente não consegue sozinho sair disso, precisa procurar ajuda. Precisa de ajuda. Porque precisa sair desse estado. Eu vivi muito tempo, vivi quase 10 anos nesse estado. Uhum. Com depressão, tomando remédio. Eu sei que não é fácil. Não é fácil e nesses níveis... nesses níveis mais baixos é muito, 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 muito mais difícil sair sozinho. Mesmo. Tá? Eu ia falar alguma coisa também, mas esqueci. Mas tudo bem. Se eu lembrar, eu falo. Bora. Próxima. Letícia. Vamos ver você. Pêndulo, você divino, mostra pra mim. Letícia. Qual é o vibração em Hertz que a Letícia mais vibra durante o seu dia? Mostra pra mim em Hertz. A emoção que a Letícia vibra. Que ela mais vibra durante o dia a dia. Eu vou tentar de novo para confirmar se é na coragem mesmo, tá? Porque ele pode, às vezes, não responder, ficando na mesma situação, no mesmo movimento, ou se é realmente na coragem, que é a que está aqui no meio. Pêndulo, você é divino. Mostra para mim, em Hertz, qual é a emoção que a Letícia mais vibra durante o seu dia a dia. Confirma pra mim se é coragem. Confirma. Muito bom. É isso aí, Lê. Tá na coragem. Faz sentido também pra você? 200 Hz. Muito bom. A próxima aqui é a Cidinha. Fala, amor. Você respirou aí. Aê! Parabéns! Cidinha. Pêndulo, você é divino. Mostra pra mim qual é a emoção em Hertz
que a Aparecida Uramoto mais vibra durante o seu dia? Mostra pra mim em hertz qual é a vibração que a Cidinha vibra, que ela mais vibra durante o seu dia a dia. De novo. Pêndulo, você é divino, mostra pra mim qual é a emoção em hertz que a Cidinha, que apareceu no Uramoto, mais vibra durante o seu dia a dia. Mostra pra mim. Tá no orgulho, Cidinha. Era orgulho também? No sábado passado? Não, acho que estava mais baixo, não estava no sábado passado? Eu não lembro se ela estava na raiva, na tristeza, não lembro qual que era. Com a ajuda de terapia e muito floral, de coragem, consegui mudar muitas ações que só me deixavam para baixo. É isso aí, Lê! Parabéns! Coragem de Era enfrentar orgulho tudo mesmo? isso. Era orgulho. Continua. Ainda precisa Continua. dar umas cavucadas nisso daí. Mas tá Ou certo. talvez. Mas olha, vê se faz sentido aí, se talvez não tá faltando desapegar de algo. Desapegar de alguma situação. É algo que passou, que já foi, e que talvez seja o que está faltando e que ainda te prende aí abaixo da coragem para dar esse passo. Faz sentido isso. Eu acho. Pra mim faz. Não sei se pra você, Cidinha. E ler é muito legal isso, porque Legal. acredito que te mostra que você tá no caminho certo, você tá evoluindo aqui. Você tá no caminho, Uhum. né? Olha lá, pode ser. Olha lá, Cidinha, pode ser, é isso aí. Muito bem. Flavinha, você é a próxima. Se tiver mais alguém na live que queira fazer essa análise, coloca o nome aqui, tá? Vamos lá. Flávia Maria Guimarães Corrêa Mendes. Pêndulo, você é divino, mostra pra mim emoções em hertz. Qual que é a emoção em hertz que a Flávia mais vibra durante o seu dia a dia? Qual é a emoção em hertz que a Flávia mais vibra durante o seu dia a dia? Mostra pra mim. Gente, olha só. Foi direto na raiva, Flavinha. Foi na raiva mesmo. Viu só? Olha lá. Oba! É isso. É isso aí, gente. Gostaram? É com essa análise aqui que eu consigo descobrir, por exemplo, o que está drenando a sua energia vital. Se é a sua parte espiritual, mental, emocional ou física. A gente consegue descobrir aqui, eu tenho vários mapas, tá? Como estão os seus chakras, se eles estão abertos, se estão fechados, se o seu corpo está mais yin, mais yang, de acordo com a medicina chinesa. Quais são os seus alimentos, os alimentos que o seu corpo não gosta muito não, que ele não digere muito, que não faz bem para você. Eu consigo descobrir todos esses alimentos.
Então, por exemplo, para mim, deu tomate, deu abacate, deu coco, deu feijão. Se eu elimino esses alimentos, eu sinto o meu corpo diferente, funcionando melhor. É interessante. Quer dizer, eu não faço uma agressão pro meu corpo, né? Mapa dos órgãos, eu consigo... E é interessante desses alimentos que não é assim, não é uma questão de alergia, né? De você comer e empelotar e passar mal e não sei. É algo que no dia a dia, na repetição, que o teu corpo talvez precise gastar muito mais energia para processar aquele alimento e aí não sobra energia para outras questões, para outras funções. E quando você elimina isso, e lógico, se de repente esse alimento tem um nutriente importante e tal, compensa esse nutriente de outra fonte, o seu corpo vai funcionar muito melhor. Uhum. Então é uma forma de você conseguir ter mais energia para o seu corpo, para você conseguir fazer as coisas do seu dia a dia, tá? Uhum. Mapa dos órgãos, eu consigo descobrir os seus órgãos, se está tudo bem ou se não. E mesmo assim, ó, isso aqui eles descobrem em relação à energia, tá? Então muitas vezes, é aquilo que o Marcelo falou, você não sente no corpo. Demora ainda para chegar no corpo, tá? E então a gente consegue equilibrar antes de chegar no corpo, até. Metais, seus neurotransmissores, vitaminas, aminoácidos, se você tem a necessidade de algum. Aí eu consigo, ele me fala o que está em desequilíbrio, e aí eu consigo te prescrever vitaminas florais para você equilibrar tudo isso, tá? Como terapeuta, eu posso fazer essa prescrição de vitaminas. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Ele me dá o tratamento, qual o floral que você precisa, a quantidade de gotas, o tempo do tratamento. É um trabalho muito rico, isso daqui. É muito completo, mesmo. Acabou. Acabou a bateria. Uhum. Você viu, Elisa? Muito legal isso tudo, né? Será que se não é isso que eu necessito? Olha, eu vou te falar uma coisa também. Eu vou te falar uma coisa. Ano passado, em 2018, eu tive 2 questões emocionais fortes, 2 traumas, vamos dizer assim, e que em 2019 eu não consegui administrar tudo isso, eu vibrei na culpa e estava me levando para depressão, tá? E aí eu identifiquei a depressão voltando, porque eu tive 10 anos, durante 10 anos, há um tempo atrás. E aí eu não conseguia ter foco, eu não conseguia pensar. Apesar de todas as ferramentas que eu tive de trabalho mental, emocional, que eu poderia fazer em mim, eu não conseguia focar em nada. Não adianta, não ia ter outro tratamento para eu trabalhar esse mental e melhorar o que eu estava sentindo. Eu fui para o corpo. Eu comecei a suplementar, eu fiz o meu protocolo de suplementação de acordo com o resultado da biorressonância. E aí eu comecei a melhorar. Então, a partir daí, isso melhorou, equilibrou o meu foco, minha energia, e aí eu voltei a pensar. Aí sim dá pra gente fazer um outro trabalho terapêutico, entende? Então, às vezes a gente fica na tristeza, na depressão, porque também está afetando, já afetou o físico. Eu estava entrando em fadiga adrenal. Não consigo ter foco. Olha lá. Você pode também estar entrando em fadiga adrenal. Eu estava quase. E aí os médicos olhando meus exames e falando assim, não, você tá tudo normal para a sua idade. Quando eu peguei o resultado do meu exame e vi que o meu hormônio também estava lá embaixo, por causa disso, a emoção vai depreciando, não vai funcionando mais seus órgãos. Não vai funcionando mais.
quanto mais esses padrões baixos atingirem a gente, menor o funcionamento do seu corpo. Então, eu precisei equilibrar hormônio, equilibrar neurotransmissor, para eu voltar a pensar melhor e aí continuar fazendo os trabalhos desse tipo de evolução, né? E aí, eu vou te falar, em 3 meses, de 2 a 3 meses, eu mudei completamente meu estado. De 2 a 3 meses, eu mudei completamente. Eu saí de estar me arrastando, de não querer trabalhar. Me chama no privado. Me chama no privado, Elisa. Tá? Pode ser no direct. E aí a gente conversa. A gente pode começar a trabalhar essa parte do físico primeiro. E aí depois você voltando a pensar, a gente começa a fazer um trabalho de terapia. Né? Uma terapia física, depois uma terapia mental e emocional. Eu já passei por isso. Posso te ajudar, sim. Porque o que acontece mesmo, né? Corpo e mente são um sistema único e indivisível. O que acontece na mente tem reflexo no corpo e o que acontece no corpo tem reflexo na mente. Quando a gente está com o corpo enfraquecido demais, você precisa de um esforço muito maior na mente, de um trabalho muito mais complexo na mente, para que talvez a mente puxe o corpo um pouco para ele voltar pro nível que estava. E o corpo, ele pode estar bem o quanto for. Se a mente estiver lá embaixo, não vai melhorar nunca. E é capaz até da mente muito lá para baixo puxar o corpo para baixo também. Quando a gente consegue olhar os dois e fazer o necessário para elevar os dois, essa elevação acontece de uma forma muito mais eficaz, muito mais rápida. Né? Porque você suplementa o corpo no que o teu organismo está precisando e vai trabalhando as questões emocionais aqui. Então você vai melhorando a sua mente e dando energia para o seu corpo. E fazendo isso junto, o resultado final, ele vem muito mais rápido. Mas assim, é muito mais rápido mesmo do que se você tentar jogar de um lado só. Dá para trabalhar só a mente e melhorar tudo? Dá. Vai demorar horrores, dependendo do estado que o teu organismo já estiver. Dá para fazer só o corpo e não trabalhar a mente? Aí eu já digo que não dá. O teu corpo vai melhorar até um determinado ponto, você vai ter energia até um determinado ponto, mas se o teu padrão emocional estiver muito lá embaixo, ele não vai passar disso nunca, é capaz até de descer de vez. Então tem que ser as duas coisas, mas tem que alimentar o corpo também. Quanto mais energia você dá para o seu corpo, enquanto você trabalha as questões emocionais, mais rápido você consegue ter clareza daquilo tudo e se elevar de uma vez. E o Marcelo está falando isso com propriedade, porque esses traumas aconteceram com a gente, não foi só comigo, tá? Vivenciei todo o processo. Mas ele teve uma emoção diferente da minha. E aí eu também fiz para ele um protocolo de suplementação. Então ele sentiu na pele também como que o negócio funciona. É muito legal. Então pode me chamar, ou me chama ou chamar ele, a gente ajuda você. Sim, sem dúvida. Certo? Estamos aqui para isso. E quando aconteceu comigo, quando fizeram a minha análise, vou mostrar aqui, tem esse mapa aqui. Então tem aqui espiritual, mental, emocional e físico. Quando fizeram para mim, o primeiro ponto que precisava ser trabalhado de início, deu físico. E juro por Deus, eu não associei, mas é que foi... Não, já tinha acontecido. Já tinha acontecido. Eu não associei tudo isso. Porque, caramba, eu sou professora de educação física.
treino. Trabalho com exercício, treino. Como que pode a primeira parte física precisar? O que pode estar faltando no físico, né? Porque não é o físico do lado de fora, de treino, não é isso, é a parte interna. Então, eu estava entrando em fadiga adrenal. Isso foi em março, e eu não tinha me dado conta, e aí eu fui cair mesmo lá para... Foi no segundo semestre, né? Maio, junho. Aí eu comecei o tratamento em julho, agosto, setembro. Em outubro a gente foi pro evento. Fez o evento. Entendeu? Então ele já tinha me falado o que estava acontecendo e onde que eu precisava atacar primeiro. Então ele me falou. E eu não tinha dado muita bola, porque eu não estava sentindo no corpo. Eu estava só com a emoção da culpa, mas eu ainda não estava assim, eu não tinha percebido isso. É um negócio muito louco até. É incrível. Então a gente pode fazer um trabalho super de prevenção. Tanto, né, de prevenção para você não ficar doente com qualquer doença que seja, porque ele trabalha em nível energético. Tanto ou de realmente ir na causa, né? A doença. E a doença entrar em remissão e você resolver isso daí. Quê? Ou de realmente ir na causa, né? Antes de desandar tudo. Né? Você já descobre o foco e talvez até a causa desse foco e já consegue atuar antes de repente desandar o sistema inteiro. Às vezes, muitas vezes, pode não fazer sentido nenhum. Não está fazendo o menor sentido, porque foi isso que eu percebi na hora que fizeram. Tem coisa que não se encaixa. Nossa, aí depois as coisas foram acontecendo e aí eu gravei a sessão e aí eu fui escutando e fui anotando. Falei, nossa, foi falado isso, aquilo. Nossa. E aí, como eu falei mais cedo que eu tenho raiva, eu fiquei com raivinha de mim por eu não ter dado atenção como eu deveria ter dado. Mas foi essa raiva que fez ela sair do lugar. Olha que beleza. Foi, pior que foi mesmo. Raiva bem direcionada. Eu tô evoluindo, eu tô aprendendo, eu tô melhorando. Neuroplasticidade, novas conexões neurais aqui, eu tô melhorando. Tô fazendo meus pensamentos melhores, isso aqui. Com raiva de ter caído. Falei, não, preciso fazer alguma coisa. Pensando não dá. Né? Resolvendo emocional e pensamento, não dá. Ah, vou pro corpo. Foi assim. Tá bom? Quase, gente, 2 horas de live. 2 horas. 2 horas. Já vai cair de novo. E você sabe que o Instagram, ele é serelepe, né? Ele é sem vergonha e derruba mesmo. Tá nem aí. Caramba. Então vamos nos despedir? É isso aí, gente. Gratidão. Muito obrigado para quem... Gratidão por quem esteve até agora. Gratidão por poder ajudar a trazer um pouquinho para a consciência, né, de quem se dispôs a fazer a análise aqui ao vivo com a gente. Que, como eu falei, o simples fato de trazer isso para consciência pode ser o passo que está faltando para se elevar 1 nível, 2 níveis, 3 níveis, sei lá. Né? Então, gratidão por ter se permitido nos dar essa oportunidade. Ah, vocês foram demais hoje, foi super gostoso. Foi mesmo. Muito bom, de novo. Vamos preparar alguma live também mais gostosa também na próxima sábado. A gente vai começar a ter essa frequência de todo sábado fazer uma live, tá? De falar dessas coisas do mental, do emocional, do corpo, tudo espiritual, tá? A gente vai ter essa frequência aí. Então, isso nos aí. vemos no próximo sábado. Ah, próximo sábado você vai ter workshop. Vamos dar um jeito. Tudo se arranja. Tá bom. Tudo se arranja. Tá. Obrigada, gente.
Beleza? Um beijo para vocês. Elevem suas vibrações. Beijo, gente. Para o alto e avante. E avante. Até a próxima. Até a próxima. Tchau pra vocês. Beijos.